Oi, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é fundamental. Inicialmente nós vamos ver algumas propriedades de integral definida e em seguida estudar o teorema fundamental do cálculo. Sejam f(g) duas funções integráveis no intervalo fechado AB e c uma constante arbitrária. Então a nossa primeira propriedade nos diz que f mais g também é integrável no intervalo fechado AB e a integral definida de f mais g no intervalo fechado AB é igual à integral definida de f no intervalo fechado AB mais a integral definida de g no intervalo fechado AB. Resumidamente, integral da soma é igual à soma das integrais. A segunda propriedade afirma que c vezes f também é integrável no intervalo fechado AB e a integral definida de c vezes f no intervalo fechado AB é igual a c vezes a integral definida de f no intervalo fechado AB. Resumidamente, nós podemos tirar uma constante para fora da integral quando nós temos integral de uma constante vezes uma função. A terceira propriedade afirma que se f de x for maior ou igual a zero no intervalo fechado AB, ou seja, f de x é maior ou igual a zero para qualquer x maior ou igual a a e menor ou igual a b, então a integral definida de f no intervalo fechado AB vai ser sempre maior ou igual a zero. Finalmente, nossa quarta propriedade afirma que se c pertence ao intervalo aberto AB e f é integrável tanto no intervalo fechado AC quanto no intervalo fechado CB, então, a integral definida de f no intervalo fechado AB é igual à integral definida de f no intervalo fechado AC mais a integral definida de f no intervalo fechado CB. Vejamos um exemplo de aplicação da quarta propriedade. Suponha que integral definida de f no intervalo fechado 0,10 seja igual a 17 e integral definida de f no intervalo fechado 0,8 seja igual a 12. E nós vamos determinar o valor de integral definida de f no intervalo fechado 8,10. Pela quarta propriedade, nós sabemos que integral definida de f no intervalo fechado 0,10 é igual à integral definida de f no intervalo fechado 0,8 mais a integral definida de f no intervalo fechado 8,10. Como nós queremos determinar o valor de integral definida de f no intervalo fechado 8,10, eu passei para o primeiro membro, integral definida de f no intervalo fechado 0,8, de modo a isolar a integral definida de f no intervalo fechado 8,10. Então, nós ficamos com integral definida de f no intervalo fechado 0,10 menos integral definida de f no intervalo 0,8 igual a integral definida de f no intervalo fechado 8,10. Como nós sabemos que integral definida de f no intervalo fechado 0,10 é igual a 17 e integral definida de f no intervalo fechado 0,8 é igual a 12, nós podemos concluir que integral definida de f no intervalo fechado 8,10 é igual a 17 menos 12, ou seja, é igual a 5. Agora, nós vamos ver um dos mais importantes teoremas do cálculo diferencial integral, tanto que ele recebe o nome de teorema fundamental do cálculo. Este teorema estabelece uma conexão entre o cálculo diferencial e o cálculo integral. Enquanto o cálculo diferencial surgiu do problema da tangente, o cálculo integral surgiu do problema da área.
Apesar de parecer que estes dois problemas não tinham relação, Borrow, orientador de Newton, descobriu que estes problemas estão intimamente relacionados e percebeu que, de certo modo, a derivação e a integração são processos inversos. O teorema fundamental do cálculo nos dá a relação precisa entre a derivada e a integral. Newton e Leibniz exploraram tal relação e usaram-na para desenvolver o cálculo como um método sistemático. Em particular, eles perceberam que o teorema fundamental do cálculo os capacitava a calcular áreas integrais de modo muito mais fácil, sem ser necessário calculá-las como limites de somas. Na seção 4.3, o teorema fundamental do cálculo está dividido em duas partes. Na parte 1, se f for uma função contínua no intervalo fechado AB, então a função g definida por g de x igual à integral de f de t dt de a até x, onde o x é maior ou igual a a e menor ou igual a b, vai ser contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto AB e g' de x é igual a f de x. Nós também poderíamos escrever g' de x igual a f de x como d sobre dx da integral de f de t dt de a até x igual a f de x. Ou seja, entre aspas, é como se a derivada cancelasse a integral. Na segunda parte do teorema fundamental do cálculo, nós temos que se f for integrável no intervalo fechado AB e se p for uma primitiva de f no intervalo fechado AB, então a integral definida de f no intervalo fechado AB é igual a p de b menos p de a. Assim, nós vamos precisar relembrar aquela aula de primitivas. Mas, por enquanto, nesta aula, eu vou explorar mais a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Vejamos alguns exemplos. No primeiro, nós queremos encontrar a derivada da função g de x igual à integral de raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt de 0 até x. Nós sabemos que t ao quadrado é sempre maior ou igual a 0. Assim, t ao quadrado mais 1 vai ser maior ou igual a 0 mais 1, ou seja, t ao quadrado mais 1 vai ser maior ou igual a 1. Deste modo, f de t igual a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado está definida para qualquer valor de t pertencente aos reais, e nós sabemos que esta função é uma função contínua. Assim, aplicando a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter que g' de x vai ser igual a f de x, onde tem t nós substituímos por x e o resultado vai ser raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Segundo exemplo, nós queremos determinar a derivada da função de Fresnel f de x igual à integral do seno de π vezes t ao quadrado sobre 2 dt de 0 até x. Esta função foi usada inicialmente na teoria de difração das ondas de luz de Fresnel e posteriormente no planejamento de vias expressas. Novamente, nós sabemos que a função seno de π de t ao quadrado sobre 2 é uma função contínua. Assim, aplicando a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter que g' de x é igual a f de x, que é igual a, como f de t é seno de π vezes t ao quadrado sobre 2, f de x vai ser
seno de π vezes x ao quadrado sobre 2. Próximo exemplo, nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado. No exemplo 3, pede-se para encontrar a derivada em relação a x da integral de 1 até x à quarta de seno de t dt. Nós sabemos que a função f de t igual a seno de t é uma função contínua. Assim, pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, nós temos que a derivada em relação a x da integral de 1 até x de seno de t dt é igual ao f de x, que é igual ao seno de x. Porém, observem que não foi pedido para calcular a derivada em relação a x da integral de 1 até x de seno de t dt, mas sim a derivada em relação a x da integral de 1 até x à quarta do seno de t dt. Para poder calcular esta derivada, eu vou usar a regra da cadeia. Seja g de x igual a integral de 1 até x à quarta do seno de t dt. E agora eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o x à quarta de alguma letra. No meu caso, eu chamei de u. Então, seja u igual a x à quarta. Agora, nós sabemos que pela regra da cadeia, a derivada de g em relação a x é igual à derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Desse modo, o que nós vamos ter? Derivada em relação a x da integral de 1 até x à quarta de seno de t dt, fazendo a mudança de variável, vai ser igual a derivada em relação a x da integral de 1 até u de seno de t dt. Agora, aplicando a regra da cadeia, derivada de g em relação a x é derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, d sobre du da integral de 1 até u de seno de t dt vezes du sobre dx. Agora observe que aqui, como seno de t é uma função contínua, pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter que a derivada em relação a u da integral de 1 até u do seno de t dt vai ser igual ao seno de u. Então, nós ficamos com seno de u vezes du sobre dx. Nós sabemos que o u é igual a x à quarta. Então, o resultado vai ser seno de x à quarta vezes qual a derivada de u em relação a x. Derivada de x à quarta é 4 vezes x elevado a 4 menos 1, ou seja, 4x ao cubo. Então, a derivada em relação a x da integral de 1 até x à quarta de seno de t dt vai ser igual ao seno de x à quarta vezes 4x ao cubo. Vejam que, para chegar a essa resposta, nós usamos exatamente aqui onde eu coloquei a seta, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, pois a função f de t igual a seno de t é uma função contínua. A seguir, eu vou resolver o exercício 17 da página 357, que pede para determinar a derivada em relação a x da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado, du, de 1 menos 3x até 1. Observem que u ao quadrado é sempre maior ou igual a zero para todo u pertencente ao conjunto dos números reais. Assim, 1 mais u ao quadrado vai ser maior ou igual a 1 para todo u pertencente ao conjunto dos números reais. E nós vamos ter que a função f de u
igual a u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado é definida para todo u pertencente aos reais e a função f de u igual a u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado é uma função contínua para todo u pertencente ao conjunto dos números reais. Agora nós vimos na aula passada que pela definição de integral de Riemann, quando nós trocamos o limite inferior com o limite superior, muda-se o sinal da integral. Deste modo, a integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du, de 1 menos 3x até 1, é igual a menos a integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du, de 1 até 1 menos 3x. A seguir, eu vou proceder de modo similar ao que eu fiz no exemplo 3. Inicialmente, eu vou fazer uma mudança de variável. Como no meu exemplo já estão aparecendo as incógnitas x e u, eu escolhi z para representar 1 menos 3x. Deste modo, pela regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada de g em relação a x vai ser igual à derivada de g em relação a z vezes a derivada de z em relação a x. E assim nós temos que derivada em relação a x da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du de 1 menos 3x até 1 é igual a, trocando os extremos da integral, nós ficamos com menos a derivada em relação a x da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du de 1 até 1 menos 3x. Agora, fazendo a mudança de variável, isso é igual a menos a derivada em relação a x da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du de 1 até z. Aplicando a regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada da nossa função em relação a x vai ser a derivada da nossa função em relação a z vezes a derivada de z em relação a x, ou seja, menos a derivada em relação a z da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du de 1 até z vezes a derivada de z em relação a x. Agora, aplicando a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, nós temos que a derivada em relação a z da integral de u ao cubo sobre 1 mais u ao quadrado du de 1 até z é igual a o g de z, ou seja, menos z ao cubo sobre 1 mais z ao quadrado. Eu só substituí onde tinha u por z. E vai ficar vezes a derivada de z em relação a x. Como z é 1 menos 3x, e derivada de 1 é 0, e derivada de menos 3x é menos 3, ficou menos z ao cubo sobre 1 mais z ao quadrado vezes menos 3. Menos com menos é mais, então nós vamos ficar com 3z ao cubo sobre 1 mais z ao quadrado. Finalmente, como z era igual a 1 menos 3x, nossa resposta final vai ser 3 vezes 1 menos 3x ao cubo sobre 1 mais 1 menos 3x ao quadrado. Lembrem que não é possível cancelar aqui porque nós temos uma soma no denominador. Nosso último exemplo, suponha que alguma pessoa tivesse efetuado os seguintes cálculos. Integral de 1 sobre x ao quadrado dx de menos 1 até 3 igual a integral de x elevado a menos 2 dx de menos 1 até 3 igual a... Aí a pessoa pegou e aplicou a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Nós sabemos que uma primitiva de x elevado a menos 2 é x elevado a menos 2 mais 1 sobre
menos 2 mais 1. Ou seja, nós ficaríamos com x elevado a menos 1 sobre menos 1 de menos 1 até 3. Vejam que é a primitiva aplicada no extremo superior menos a primitiva aplicada no extremo inferior. Então, ficaria x elevado a menos 1 sobre menos 1 é o mesmo que menos 1 sobre x, e nós vamos aplicar menos 1 sobre x no extremo ou no limite superior, que fica menos 1 sobre 3, menos, vamos aplicar o menos 1 sobre x no limite ou no extremo inferior. E ficaria menos 1 sobre menos 1. Efetuando os cálculos, nós teríamos menos 1/3 menos 1 sobre menos 1 é igual a 1. Então, ficaria menos 1/3 menos 1. O MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes menos 1 dá menos 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes menos 1 dá menos 3. Ou seja, a resposta seria menos 4/3. Só que tem que tomar cuidado. Olha só, nós calculamos a integral de uma função que é sempre maior ou igual a zero, né? E pela propriedade 3, se f de x é sempre maior ou igual a zero, em um intervalo fechado AB, então a integral de f de x dx, de A até B, é sempre maior ou igual a zero. Porém, nós obtemos um resultado negativo, né? Menos 4/3. E onde que está o erro? A função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado não é contínua em x igual a zero. Assim, não é possível aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. E, na verdade, esta integral aqui não existe.